Bom, ofereci os benefícios, um slidezinho só, por que eu usei um slidezinho só? Porque isso é o que normalmente todo vendedor faz de melhor, sabe fazer de melhor. Só tome cuidado com essa questão de característica e benefício, tá, pessoal? Lembre sempre de traduzir aquela característica para o benefício que ela representa. Ok? Então, quando eu falo, por exemplo, deixa eu dar uma aqui que é bem polêmica às vezes. Quando eu cito uma característica do Chateau Marista, ou seja, eu digo que o Chateau Marista é um apartamento, é um empreendimento com 2 torres e mais de 4.000 metros quadrados de área de lazer. Eu falei uma característica ou um benefício? Quem acha que é característica, levanta a mão. Quem acha que é benefício, levanta a mão. Presta atenção, eu falei que tem 2 torres e mais de 4.000 metros de área de lazer. Eu estou falando uma característica. Ou seja, isso é uma característica do produto. É algo inerente a ele, não é algo que ele traz. O benefício é aquela comunidade, você tem uma... Agora, quais os benefícios que existem em função dessa característica? Qual o benefício, por exemplo, do fato de ser 2 torres? Porque eu vou dizer que é 2 torres e o cliente é uma característica. Essa característica pode ser, ele pode interpretar como boa ou como ruim para ele. Então, para não correr o risco dele interpretar do jeito que eu não quero, eu já traduzo. A gente já traduz, eu já coloco para ele. Então tem 2 torres. Se eu não falo mais nada, ou seja, eu citei a característica, ele pode falar 2 torres, então tem muita gente, vai ser muvucado esse negócio. O custo do condomínio vai ser menor. Pronto, ou seja, quando você fala para ele, olha, nós pensamos muito na hora que trouxemos 2 torres aqui, porque isso traz 2 grandes vantagens para você. Primeiro, custo do condomínio. Você vai ter um condomínio muito mais diluído. Enquanto um apartamento como esse, comum, de uma torre, em qualquer lugar aí, o condomínio ficaria acima de R$ 1.000 fácil, 1.100, 1.200 ou quase 1.900 e muito. O fato de ser 2 torres, você está diluindo isso muito mais, ou seja, você vai estar num apartamento aí de 190 ou 230 metros quadrados, pagando condomínio, como se você estivesse morando num apartamento aí de 130, 120. Ou seja, espera-se aqui um condomínio na faixa de uns R$ 600, por exemplo. O que ele vai fazer de... Pensando Isso. nisso, Aí você fala, e além disso, o espaço dessas 2 torres, a gente poderia ter lançado 2 empreendimentos separados, concorda? Poderia ter lançado um produto, uma torre voltado com a portaria para a rua de cima e outro com a portaria para a rua de baixo, por exemplo. Por que nós lançamos junto? Nós fizemos diferente do que a TCI fez aqui com o Laluro e o Ladrés. O Laluro e o Ladrés poderia ser uma coisa só, não, ele dividiu. Porque ele não tinha argumento para vender 2 torres. Nós não, hoje nós batemos a mão no peito e falamos. Maior área de lazer de Goiânia está nesse empreendimento. Imagina os seus filhos terem mais de 4.000 metros de área de lazer à disposição deles. O fato de ser 2 torres, você fala, faz com que você tenha uma área maior, então foi possível construir uma área de lazer muito maior, muito mais abrangente, que te trouxesse muito mais conforto. Outra coisa que impacta muito, os grandes centros, você já fala para o cara, o senhor hoje tem alguma preocupação com segurança? A resposta vai ser sim, né? Você acha que alguém, no dia de hoje, morando em Goiânia, se você perguntar para ele se ele se preocupa com segurança, ele vai falar não? É lógico que ele vai falar que sim. Você já está perguntando, respondendo. É uma pergunta indutiva, né? É uma pergunta. O senhor tem preocupação com segurança? Tem. Aí você fala para ele, os grandes centros, por exemplo, São Paulo, trabalham em empreendimentos de alto padrão, com mais de uma torre, até os condomínios clube com 5, 6 torres. Dos impactos positivos disso é na questão de segurança. Porque você vê aí os empreendimentos mais antigos em São Paulo, por exemplo, as quadrilhas, o que eles fazem? Eles pegam um apartamento como esse, eles assaltam eles dominam e assaltam tudo. O fato de serem várias torres torna essa operação mais complexa, mais difícil. Então, o fato de serem 2 torres, ou seja, faz naturalmente com que seja mais seguro também. Ou seja, começa a ser uma operação
quase que militar alguém invadir, por exemplo, um chatomarista para poder assaltar 2 torres ao mesmo tempo. O cara tem que parar de ônibus lá para descer a quadrilha, né? Para começar. Agora, uma torrezinha só, 3 caras faz isso. Fica um na portaria e os outros 2 vai. Pumba, 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 pum, pum. Isso a gente já viu na televisão acontecer. Então é outro benefício que vem da característica de serem 2 torres. Então eu fiz questão de fazer isso, porque esse negócio de ser 2 torres, às vezes o pessoal bateu. Então, baixo custo de condomínio, foi possível fazer uma área de lazer que é a maior de todos os empreendimentos de Goiânia desse padrão, com muita característica, com bastante conforto para quem usa, e ainda tem um impacto positivo na questão da segurança. Ou seja, o fato de ser 2 torres traz mais segurança. O que eu uso muito, sempre com meus clientes em relação ao chatomarista, é que eu falo que o chatomarista a gente fez dele 2 torres, principalmente que a gente fez ele voltado para o nascente. As 2 torres voltadas para o nascente, que é a grande preocupação da grande maioria dos goianos. Onde o pessoal bate mais em relação ao sol. Então a gente tem essa preocupação, já colocamos umas 2 torres totalmente nascente. Que é um outro ponto que o pessoal bate muito. Ou seja... E uma não tampa a outra. Uma não tampa a outra. Tudo isso, o fato de ser nascente é característica, né? O benefício esse você não precisa gastar a lábia falando, porque a hora que você fala que é nascente, o cara já conhece qual é o benefício. Agora, se o apartamento for poente, você já precisa traduzir essa característica, que aparentemente aqui em Goiânia é uma característica negativa, mas você precisa trazer os benefícios positivos para ela. Me fala aí, por exemplo, um benefício positivo de um apartamento poente. Imagina que você tem um apartamento poente para vender, você precisa vender ele. O cara fala, pô, mas é poente. Umidade no apartamento. Quem fica Menos muito em mofo, casa. Mofo é questão de umidade, mofo. Isso. Quando você fala que ele é poente na sacada, ele acaba tendo sendo nascente nos quartos, né? Então, naturalmente você tem Outra saída. Fala nascente, você pode perguntar para o cara. Assim, eu acho engraçado quando o cara pega, por exemplo, apartamento de 1 por andar, e o cara vai falar na questão de ser nascente ou poente. Fala, mas peraí, 1 por andar, ele pega, não é nascente nem poente, ele pega todo o sol, né? Porque nascente, em qualquer momento, ele está pegando. Ou seja, apartamento de 1 por andar, ele é... Ou seja, você pode falar, não, peraí, apartamento de 1 por andar não tem essa de ser nascente ou poente. Ah, mas a minha sacada é no nascente. Se ele é 1 por andar, se a sua sacada não fosse, o seu quarto seria. Se o seu quarto é, então sua sacada não é. Entendeu? Sabe uma coisa que eu usei uma vez? Eu conversando com um cara, ele gostava de Fórmula 1. Né? Ah, você gosta de Fórmula 1? Fórmula 1, aí era poente. Fórmula 1, o senhor assiste aonde? Ah, eu assisto com meu filho na sala e tal. Falei, bacana, qual é a hora que é a corrida de Fórmula 1? 9 da manhã. 9 da manhã, se um apartamento é nascente, o sol está onde? Na sala. Como é que você vai sentar na sala? À tarde, o que você faz? À tarde eu vou dormir, no quarto. Aí o quarto está onde? Se nasceu a sala o quarto está onde? Está no sol. Então, pessoal, dá para traduzir. Óbvio, se eu já estou com um apartamento nascente, o cara não está me colocando isso, eu não preciso tratar isso como objeção, porque não é. Agora, se eu estou com um apartamento poente, eu preciso buscar benefícios atrelados a essa característica. Então, algo que aparentemente pode ser negativo, eu tenho como traduzir em positivo para ele. Às vezes a posição. Ah, esse apartamento é poente, mas em compensação ele está longe da área de lazer, por exemplo, você vai ter mais tranquilidade. E a questão também que é a densidade da alvenaria, né? Sim, aí já são coisas, isso, ou seja, são outras características que você pode usar para atenuar essa primeira, A né? volumetria, né, da fachada que vai poder atenuar o impacto solar. Isso é a preocupação que a empresa tem. Mas então, pessoal, ou seja, benefício, você precisa, às vezes, traduzir ele para o cliente em função da característica que você tem. E aí, aqui começa a brincadeira, na neutralização das objeções. Ou seja, você pesquisou o cliente, você apresentou os benefícios, você falou para ele o que o seu produto tinha, o que aquilo traz para ele, e em algum momento, e quando isso acontecer, você bate a mão no peito e fala, opa, tá dando certo. Tá dando certo. Porque, gente, primeira coisa, quando você não quer comprar algo e o vendedor te está apresentando, você está lá, sei lá, você entrou numa concessionária de carro,
O cara falou e você, não quero comprar. Na sua cabeça fala assim, não me interessa isso. E o cara tá falando e ele pergunta para você, não, tá tudo certo? O que você vai falar para ele? Não, tá tudo certo, depois eu passo aqui, mas gostei demais, é isso mesmo que eu estou perguntando. Por quê? Porque na hora que você fala isso, quando o cliente fala para você que está tudo certo, você concorda que é muito mais difícil para você, se ele falar, não, tá tudo certo, mas eu tenho que ir embora. Depois eu olho esse negócio. Agora, quando o cara fala, não, mas espera aí, e tal coisa, e isso, e aquilo, é sinal que ele está... Ou seja, quando você está interessado, você começa a especular, você começa a perguntar, você começa a investigar, você começa a tirar suas dúvidas. Então, quando o cliente começa a colocar objeção, isso é um bom sinal. E a esmagadora maioria das objeções que o cliente coloca, a gente tem como contornar ou resolver essas objeções. O grande problema é que a grande maioria dos vendedores, a hora que o cliente coloca uma determinada objeção, ele não trata a objeção. Aí ele quer jogar aquilo no preço. Ou seja, o cliente colocou uma objeção e ele fala, não, mas eu te dou um desconto. O cliente fala assim, bacana, eu quero o desconto, mas minha objeção você não resolveu ainda não. Ou seja, se for uma objeção que você não consegue contornar, não tem preço que você vai fazer que resolva o caso do cara. Por exemplo, o cara precisa de 3 quartos, mas se só tem apartamento de 2, ele não vai comprar. O pet care ainda é fácil. Mas vamos lá. As objeções... Sim. Na época a gente usou um argumento lá com o cara. Nem todo argumento cola. Mas o que a gente falou, olha, é muito melhor ter o pet care que você sabe para onde o cachorro vai. E hoje, por mais que não tenha, não significa que não vai ter animal. Então, isso é mais fácil. Mas o que você falou tem razão. Pessoal, então a neutralização de objeção, o que são? As objeções são sinais de que o cliente está vendo algum defeito, ele está vendo alguma falha, ele está sentindo alguma imperfeição ali na ponte que você construiu. E ele ainda não se sente seguro em atravessar essa ponte. Ou seja, ele vai testar. Ele olhou, pensando na ponte, ele olhou para a ponte e falou, essa ponte não me aguenta. Vou pisar nela não. Então ele começa a colocar objeções. Então, trazendo para o nosso dia a dia, né, a objeção é algo assim, que o cliente olhou em tudo, ou seja, ele pensou em tudo que você falou, aí ele na cabeça dele, não sei se é bem isso que eu quero. E aí ele vai começar a pensar, mas por que não é isso que eu quero? Eu estou achando esse apartamento pequeno, eu achei esses quartos pequenos, eu não sei, eu não gosto muito dessa localização. Mas 2 torres? Não sei se é isso. Mas o piso é porcelanato 60 por 60. Não, mas o pé direito aqui é só 2,80, só 2,70. Entendeu? Então, o cliente começa a trazer coisas para poder dar uma testada em você. Então, quando isso acontece, significa o seguinte, que a sua ponte ela pode apresentar falhas em 3 lugares. No alicerce, na pesquisa, ou seja, no projeto, ou no benefício. Então, ou seja, no APO. O cliente vai apresentar a objeção. A primeira objeção, essa aqui é a mais complicada de todas, porque teria que ser a mais fácil de resolver. Mas assim, onde é que está a objeção? O santo do cara não bateu com o seu. Ele de fato não foi com a sua cara, ele não gostou do seu jeito. Ele não gostou de como, ele não sabe explicar. E ele nem precisa te explicar isso. Mas o santo dele não bateu contigo. Ou seja, ele é um cara super formal e você está lá todo... Ou ele é um cara todo e você está lá todo rígido. Entendeu? Ou seja, não, sabe que não bateu o santo, não sei. A gente tem isso, chega, não fui com a cara desse cara. Ele fala menos, eu não gosto de quem fala menos. O cliente tem direito de não gostar do que ele quiser. Então esse é um lugar. Então por isso a gente precisa tomar aquelas precauções. Ou seja, você está desanimado, você está desacreditado, você não dá. Então essas atitudes vão te ajudar nisso. Ou seja,
menos isso, ou seja, o cliente já vai poder ter todas as razões para não comprar. Pelo amor de Deus, não dê mais uma para ele. Então, se ele marcou contigo às 2h30, você chega lá às 2h25, ele pode chegar às 3h. Mas, afinal de contas, quem é que está querendo o dinheiro dele? Você está indo lá para te pegar o dinheiro dele, pegar no bom sentido, né? Então, nós temos que estar lá às 2h30, ele tem o direito de atrasar, nós não. Porque você, quando está comprando, você já pensa assim, se para vender o cara atrasa, imagina para entregar. Não é assim que a gente pensa? Então, como é que eu marco uma reunião com o cara às 2h30 e chega às 3h? Outro lugar que pode falhar é na pesquisa, ou seja, eu não pesquisei direito. Tá faltando dados, ou que eu pesquisei eu não entendi direito o que ele falou, eu não entendi o que ele está precisando. Ou seja, a falha foi ali. Ou a falha foi na hora que eu ofereci benefício, ou seja, o cliente está esperando alguma coisa e eu não disse nenhuma característica ou benefício do meu produto que atenda aquilo que ele está falando. Por exemplo, o cara vira e fala para você que não, minha vida está muito corrida, eu quero um apartamento para poder ficar mais próximo de tudo, para ser mais fácil, eu não aguento mais essa vida em condomínio. Aí você vai e propõe um apartamento lá no Parque Flamboyant, por exemplo. Cara, eu estou falando isso porque são exemplos que eu já vi. O cara fala, pô, para morar no Parque Flamboyant, eu continuo morando na Alphaville. Morar no Parque Flamboyant, eu continuo morando na aldeia, pô. Não muda muito, porque o tempo que eu gasto da aldeia até o Parque Flamboyant não é o problema. O problema é que eu gasto do Parque Flamboyant até o Bueno, que é onde meus filhos estudam. Então o problema dele... Agora, não, mas onde é que é? Se você tivesse pesquisado um pouquinho mais, você ia ver que o problema dele não era nem de manhã. O problema é que meus filhos são de tarde, não tem condição, tem que levar menino na escola não, tem que levar menino no inglês, depois tem que levar na natação, depois não sei o quê. Aí você já... Olhando ali no Jardim Goiás, você já vê, pô, mas aqui tem 4 escolas de inglês, tem essa, inclusive, uma filial da cultura, tem academia aqui, tem o parque que seu menino pode andar. Você vai, de repente, passa a ser solução para ele. Mas, ou seja, ele colocou uma objeção, você tratou aquela objeção. Mas não vamos chegar lá. Então, pessoal, quando o cliente tem dúvida, como é que a gente trata isso? Vamos lá. Primeiro, quando é que o cliente tem dúvida? Como é que ele indica? Porque às vezes o cliente não vai dizer, ó, eu tenho uma objeção. Ele não fala assim, né? Mas ele não entende algo. Então, quando o cliente diz que não entendeu alguma coisa, isso é uma objeção. Ela está meio disfarçada, mas não deixa de ser uma objeção. Ele não está entendendo alguma coisa. Quando o cliente não entende, qual é o nosso papel? O nosso papel é esclarecer. Esclarecer o quê? O benefício que atende aquela dúvida dele, ou dizer qual a característica do seu produto que traz aquele benefício. Porque às vezes ele entendeu muito bem o benefício, ele não sabe como. Ou seja, ele fala assim, não, mas esse apartamento é poente e você está me dizendo que meus quartos não vão ser aquecidos? Não. Você fala, não, mas por que isso? Nós já pensamos nisso, já colocamos aqui a alvenaria que nós colocamos nesse lugar aqui é uma alvenaria mais espessa, com a densidade maior. O vidro que nós estamos colocando aqui nessa fachada é um vidro reflexivo que vai refletir, não sei. Aí, ou seja, você está citando a característica que prova aquele benefício do conforto térmico. Entendeu? Então, quando o cliente tem dúvida, é isso que você vai fazer. Quando o cliente quer saber mais, ou seja, ele demonstra curiosidade. Isso é bom, geralmente isso aqui o corretor gosta, ele está perguntando, está querendo saber mais, ou seja, ele está te dando corda e você está soltando, né? Então, nessa hora você informa melhor a respeito, ou seja, é a hora que às vezes você citou alguma coisa, mas não ficou claro para ele. Como é que eu não vou ter problema aqui de temperatura aqui na minha sala? Aí é onde você vai explicar, você vai dar mais informação para ele e etc. Quando o cliente simplesmente não acredita, ou seja, ele demonstra total falta de confiança. É hora que o cara vira e fala para você, não, mas isso não foi, esse negócio de vidro que você está falando, isso não funciona não. Isso aí, você é balela, você está querendo me enrolar. Às vezes o cliente não fala com essa palavra, mas você identifica que é isso. É hora que você às vezes vai precisar, ou seja, é um cara mais cético, não bastou você falar. É hora que você vai ter que precisar pegar o material técnico daquele produto, um laudo,
mostrar para ele um depoimento de alguém que já usa isso em algum lugar, memorial descritivo para provar que de fato, não, mas você está falando que vai me entregar, mas quem garante que vai me entregar? Está aqui a garantia, está registrado lá no cartório e etc. Então, ou seja, você ele demonstra a falta de confiança, você nessa hora tem o quê? Que comprovar aquele determinado benefício. Você está diante de um cliente um pouco mais cético. Quando o cliente quer quer levar mais vantagem, ou seja, ele quer negociar um algo mais. Ele está conversando contigo, mas ele está achando que é pouco ainda. Né? Então, a objeção dele é porque ele está achando que é pouco. Ah, não, mas peraí, só isso? Só tem 2 vagas de garagem? Não, 2 vagas, só tem vaga paralela, eu queria... Só tem, porque paralela o cara não reclama não, né? Só gaveta. Não, eu queria, ou seja, ele está querendo algo mais, ele não descartou, mas ele quer alguma coisa a mais. É hora de você negociar. Pessoal, uma outra dica, negociar é negociar. Negociar é diferente de dar. É diferente de entregar. Quando você está negociando, o que é negociar? Negociar é uma troca. Concorda que negociar é uma troca? Então, quando você está negociando com o cliente, você precisa obter um determinado compromisso dele. Então, quando chega negociação, é outro curso. A gente poderia ficar aqui uma semana falando de técnica de negociação. É outro curso, não é o objetivo aqui. Mas, quando o cliente quer negociar, quando ele quer algo mais, na hora de negociar, você tem que obter um compromisso com ele. Então, eu vou citar 2 técnicas de negociação com vocês aqui, porque são as mais comuns. Geralmente, quando chega na hora do preço, é hora de negociar. O cara vira para você, fala, não, mas está caro, me arruma um desconto aí. Você, então tá bom, tá aqui o desconto. Ou seja, ele pediu, cedeu, tem valor? Não. Pediu, cedeu, tem valor? Não tem. Você era pequeno, chegava para sua mãe e falava, mãe, me dá uma bala. Sua mãe, meu filho, toma uma bala. Tem valor, bala? Tem valor. Por quê? Porque é fácil, está ali à disposição. Você pediu, não teve nenhum esforço. Então, mesmo quando o cliente pede algo que está na sua mão, valorize o que você está dando para ele. Então, pessoal, primeira coisa, o cliente sempre vai pedir desconto. Sempre. Nunca na vida vai existir um caso de você falar assim, o cara perguntar, quanto custa esse Chateau Marista? Você fala para ele, 1.372.000. E o cara, bacana, está fechado. Nunca isso vai acontecer. Nunca. Esquece. Isso nunca vai acontecer. Aconteceu você? Então pronto, já me contrariou. É raríssimo. Aconteceu isso, verdade. Mas assim, na verdade assim, nunca é uma palavra meio forte. Pode acontecer. Mas assim, é raríssimo. E se você for estudar... Não, de mil, de Não, e provavelmente se você for estudar o porquê que ele fez isso, você vai identificar. Talvez ele pré-negociou isso. É porque ele já tinha tentado comprar, ele comprou o Chateau Marista. Ele tentou comprar o Palais do Parque, não conseguiu pelo valor. Tentou comprar o City Hall, não conseguiu pelo valor. Quando a gente viu que o lançamento do Chateau Marista estava muito abaixo relacionado aos dois. Então ele não conseguiu 2 vezes. Não pediu desconto. É isso aí. Bom, cá entre nós, pessoal, não façam isso. Comissão e premiação, felicidade. Coisa boa. Mas, pessoal, voltando aqui, é muito raro isso acontecer. Então, geralmente, quando você fala principalmente no preço, mas negociar não é só preço, mas o cliente ele vai pedir desconto, a gente já sabe disso. Primeira coisa, valorize o que você tem. Então, quando o cliente pedir desconto, não fala para ele, não, às vezes o cliente nem pediu, né? Você fala para o cara assim, não, esse apartamento custa 1.370.000, mas eu consigo um desconto para o senhor. Gente, calma, para que esse estresse? Fala o preço para o cliente, antes de você falar para ele que consegue o desconto, pergunta para ele, o que o senhor achou? Você já sabe que ele vai dizer que achou caro. Mas pergunta. Imagina nessa venda aí, se o Wilson vai falar, não, custa 1.370.000, mas eu consigo um desconto. Cara, bom demais. E um bom negociador, o que ele faz? Enquanto você está dando, ele está quietinho guardando. A hora que você para de dar, ele fala, agora está na hora de eu pedir. A gente, enquanto comprador, você não faz isso? Eu faço assim, eu vou lá e espremo o máximo o vendedor. O máximo. É o papel nosso. É o contrário. Não, desconto eu não tenho nesse produto, mas eu tenho vantagens e benefícios que no mercado você não vai comprar. Isso, essa é uma forma. Agora, além disso,
quando um cliente pedir o preço para você, fala o preço sem medo, gente. Primeiro que quando nós soltamos tabela, se você começar a falar preço e o cliente simplesmente levantar da mesa e ir embora, então o que está errado não é você falar o preço, o que está errado é o preço. Então, ou seja, a conversa sua é para dentro. Ou seja, a conversa nossa tem que ser, peraí, gente, esse preço que nós estamos colocando nesse produto aqui, ó, está espantando o cliente, isso aqui está errado. Ou você está mal informado. Porque aí nós vamos chegar para você e vamos dizer, não está errado não, porque os produtos que concorrem são esses, está tudo mais ou menos. Enfim, tem uma inteligência por trás disso, mas preço, tem uma inteligência por trás de preço. Mas a tabela tem que estar certa, ou seja, a tabela tem que pedir um preço que não simplesmente espanta o cliente. Porque é assim, você precisa de um apartamento de 3 quartos, certo? Certo. Aí você vê um open house, você vai lá, open house, tabela do open house, um apartamento de 3 quartos. Tabela do open house, 840 mil reais. Você fala assim, não é para o meu bolso. Não é o preço do open house que não está. Eu vou procurar um apartamento de 3 quartos, porque eu quero um apartamento, vou procurar num lugar mais afastado, tal, porque eu quero pagar. Tem apartamento de 3 quartos na casa de 500 mil? Tem. Agora, apartamento de 3 quartos só vende se for na casa de 500 mil? Tá aí o open house para provar que não. Por quê? Porque são produtos, características, ou seja, são coisas diferentes. Tá? Então não se apegue a isso. Você sempre fala dos outros, pega um pontinho de treinamento seu, tentar perguntar isso, debater com outra pergunta, comparado a qual empreendimento, por exemplo. Sim, eu ia chegar lá. Ou seja, você fala, quando o cara te perguntar quanto custa esse produto, sem receio, sem medo, com firmeza da voz, olhando nos olhos do cara, com um sorriso no rosto e tranquilo, você vai dizer para ele, olha, e o melhor, esse apartamento está só, você ainda pode colocar a palavra só 832 mil reais essa unidade aqui que você escolheu. Aí você pergunta para o cliente, se ele não falar nada, porque ele pode na hora já te mandar na lata, mas está caro. Se ele falar está caro, você pergunta, está caro comparado a quê? Aí você começa a posicionar. Porque ele fala assim, não, esse open house está caro, mas eu estava olhando um apartamento lá não sei aonde, pronto, que não sei o que, opa, aí você já se posiciona, mas é muito diferente. E se ele não falar nada, você pergunta. Ou seja, você falou o preço, ele não falou nada, você pergunta, o que o senhor achou? Pergunta. Aí ele vai ser obrigado a te falar. Ah, não gostei desse preço, achei o preço alto. Olha, esse preço não me atende, a gente vai precisar mexer. Não é viável falar o metro quadrado quando o cliente pergunta? Para deixar ele pensar? Depende do cliente, você já vier com ele. Cara, esse negócio de metro quadrado é uma grande armadilha para nós. Você sabe por quê? Geralmente, assim, o cliente em algum momento ele vai fazer a conta do metro quadrado. Principalmente se for um cara que não está comprando imóvel pela primeira vez. Mas o metro quadrado é uma forma de você tentar comparar coisas diferentes como sendo coisas iguais. Então, quando o cara fala, então assim, eu acho que o corretor falar em preço de metro quadrado é besteira. Você não deve falar isso nunca. Você não deve falar isso nunca. Você está vendendo esse produto custa 820 mil reais. E se o cara falar para você que está caro, aí você pergunta, mas está caro comparado com o quê? Aí vai falar, não, mas esse 820 mil reais seu aqui está dando 6 mil metros quadrados e eu vi um outro apartamento ali por 4. Qual apartamento o senhor viu por 4? O que tem lá? Aonde que ele fica? Qual a característica dele? Ele tem isso? Se você estudou o mercado, a hora que ele falar, normalmente você vai conhecer. Mas se ele não conheceu, você fala, o que o senhor gostou nesse apartamento que tem lá? Vai perguntando para ele. O que o senhor gostou lá que te atendeu? O que tem lá que o senhor achou bom? Ah, lá tem isso, tem isso. No que ele for falando, você sabe, o meu também tem, meu também tem, meu também tem. Aí o que ele não falou, você pergunta, e lá tem isso? Ele vai dizer não. E lá tem isso? Ele vai dizer não. E lá tem isso? Ele vai dizer não. Você fala, não são iguais, tá vendo? Entendeu? Então, a gente fazer venda de apartamento falando em metro quadrado, você está dificultando a sua venda. Às vezes o cara fica, pô, vou falar 800 mil, é melhor falar 5 mil metros quadrados. Se você falar 5 mil metros quadrados, o cara vai fazer a conta. E assim, eu já vi cliente que não faz conta de metro quadrado. Ou se fez, não trouxe para a mesa. Porque isso não é o mais importante. Porque o investidor é um cara mais profissional, ele está comprando o tempo todo, ele está buscando a melhor,
Ou seja, ele é um cara... Você concorda que o investidor é um profissional desse mercado? Agora, a gente não vende só para profissional. Então, geralmente, o investidor, a conversa vai passar pelo metro quadrado. Quando você está conversando com o investidor, vai. Então, pessoal... Isso. Ou seja, você vai ter que ir para comparação, detalhe por detalhe. Ou seja, é outra história. Mas, primeiro, não tenha medo de falar o preço. Falou o preço, se o cara já disser que está caro, pergunta comparado aqui. Se ele não disser nada, pergunta para ele o que ele achou. Depois disso, é que você continua. E aí, quem tem que pedir desconto é ele. Não é você que tem que pedir. Você tem que provocar na pior das hipóteses. Ou seja, nós vamos chegar lá, mas você... Deixa eu até passar para frente aqui. Você falou o preço. Por exemplo, o cara respondeu. Você falou o preço, o cara não falou nada. Você perguntou o que ela achava. E ele falou para você, não, tá bom. E mesmo assim a negociação não continua. Então, primeiro, você falou o preço. O cara não falou nada. Você perguntou se o preço estava bom. Ele disse, não, é mais ou menos o que eu esperava. O que você tem que fazer nessa hora? Fechar o negócio, isso aí, Thalita. Você já fez a apresentação, aí o cara perguntou, quanto custa? Ou, o cara não precisa perguntar quanto custa. Você terminou a apresentação ali e tal, ele não colocou objeções, fala, olha, melhor de tudo desse produto é o preço. Tudo isso por apenas R$832 mil. Aí o cara não fala nada, você pergunta, ei, o que você achou? Ele fala assim, não, o preço tá bom. Você fala, então me passa, por favor, sua identidade, que eu já vou começar a preparar a ficha cadastral. Fechado o negócio, parabéns, o negócio é seu. Andar, né? Qual que é o seu prefeito? Gente, e a venda, é aí, nós vamos falar de fechamento daqui a pouco. Mas é esse gancho que o corretor não sabe fazer. Às vezes o corretor não sabe fechar. Então, o cliente já gostou de tudo, só está faltando fechar. E o corretor não sabe o que fazer, aí é a hora que. Aí o corretor começa a colocar pulga atrás. Porque imagina o seguinte, gente. Você é o comprador. Você está comprando... Deixa eu pensar num negócio que a gente não compra todo dia aqui. Nós vamos comprar um motor de polpa. Alguém aqui comprou um motor de polpa nos últimos 5 anos? Não, né? Motor de polpa. Então pronto. É um exemplo bom. Nós vamos comprar um motor de polpa. Chegamos lá na Honda. Ah, eu quero um motor de polpa, tal, 20. Por que 20? Sei lá, porque alguém falou para mim que 20 era bom. Eu quero comprar um motor de polpa 20. Aí o cara vira para você e fala, ah, esse motor custa R$8 mil. Aí você não fala nada, 8 mil? Na sua cabeça, como você nunca comprou, você pensava assim, pô, eu pensava, você não vai falar isso pra ele, pensava que esse negócio custava uns 15, né? O cara falou 8 mil, pô, deve estar bom o preço. Quantas histórias a gente tem dessa, de coisa que você não sabia o preço, você achava que estava barato, comprou, depois você descobriu que pagou caro. Tá cheio dessa história. A gente já fez isso, eu já fiz, vocês também já fizeram, garanto. Então assim, cheguei lá para comprar um motor de polpa. O cara falou para mim que era 8. A minha expectativa é que esse negócio custava 12, por exemplo. O cara falou 8. Aí eu viro e falo assim, bacana. Aí o cara vira e fala, não, mas se você quiser, eu posso conseguir um desconto para você. Qual que é a sua reação na sua cabeça? Fala, opa, esse negócio tá barato não. Eu não falei nada, o cara já tá falando de desconto. O que você vai falar? O que você pode fazer aí? Aí ele fala para você, não, eu faço para você 7.500. Você vai fechar esse negócio ou você vai pesquisar? Você vai sair para pesquisar. Isso acontece no nosso mercado todo dia. O cliente vem aqui perguntar, ele perguntou o preço, você fala o preço e você vira para ele e fala, não, mas eu posso conseguir um desconto para você. O cara, uai, tem uma coisa errada. Esse negócio, assim, o cara já me oferecendo sem eu pedir, tem pegadinha. Aí o cara, opa, ele dá um passo para trás, ele vai pesquisar melhor. Não, eu vou olhar melhor esse negócio, quero ver, quero entender esse negócio melhor. Agora, o cara do motor de polpa, se o cara chegou lá, na hora que eu perguntei, quanto custa? O cara, esse motor tá só R$8 mil. Mas é assim, ó, é uma oportunidade que o senhor não pode perder. O que você vai fazer? Você compra. Instigado. Depois você vai descobrir que o preço era 6, mas aí já é tarde.